One, two, three, funk! Eu vim mostrar aqui os livros que eu pretendo ler em 2023. No caso, reler. Então, eu vou começar a reler os livros que eu sei, assim, que eu gostei da história. Eu decidi gravar esse vídeo e mostrar aqui pra vocês quais são esses livros. Aqui tem alguns físicos. Eu vou tentar falar também dos que eu leio no celular. Eu vou tentar também falar deles aqui. Qualquer coisa eu boto eles aqui em algum lugar pra mostrar pra vocês. Mas é isso, vou aqui mostrar pra vocês esses livros. O primeiro livro que eu quero muito, assim, reler é esse aqui, que é uma história em quadrinhos de Dom Casmurro. É bem resumido do livro mesmo, normal, mas é bem interessante. É assim, é a mesma história, só que é bem resumido por ser em HQ mesmo, sabe? Mas é tão bonitinho, sério. Olha isso. Vou mostrar aqui, tentar mostrar. Como é que é dentro. É um charme. Eu quero muito reler esse livro. E ele é bem curtinho, dá pra ler essa HQ bem facilmente, sabe? E eu vou reler ela. Outro que eu quero reler é esse livro aqui, do George Orwell, que é A Revolução dos Bichos. Esse livro também ele é bem curtinho, ó. E eu pretendo reler ele, porque assim, às vezes, eu não sei se isso acontece com você que tá me assistindo, mas isso acontece comigo. Eu leio a história, só que depois eu esqueço. Aí eu fico, às vezes, me sentindo culpada, sabe? Mas eu tô tentando não absorver isso, não levar pra esse lado, sabe? E eu vou reler esse livro aqui, porque eu sei, assim, eu sei do ambiente, eu sei dos personagens. Só que assim, eu sei dos personagens, mas eu não lembro do nome, eu não lembro assim, eu não lembro de muita coisa, sabe? E eu tô sentindo essa necessidade de reler esse livro. E é isso, eu vou reler ele. Tá registrado aqui, tá? E o outro livro, sério, esse aqui, meu Deus, eu gosto bastante dele. É que é 1984, deixa eu tirar a mão aqui da frente. E eu quero muito reler esse livro, e eu vou reler esse livro. Ele é um pouquinho assim grossinho, mas você lê esse livro assim com a facilidade que isso aqui, ó, você não percebe que ele é grosso assim, sério. Isso aqui é o de menos, você nem nota, sério, quando você começa a se envolver, porque assim, eu não vou mentir, de início eu tava achando um pouco parado, um pouco lento, só que depois, quando eu me envolvi nessa história, sério, não consegui mais largar. E assim, esse homem aqui é um guru, esse livro aqui é uma bola de cristal. E eu vou reler esse livro novamente. Eu vou tentar fazer, assim, algum tipo de vlog. Sei lá, eu vou pensar em alguma coisa. Mas eu pretendo trazer conteúdos mais, assim, falando sobre esse livro. Porque é um livro bem interessante. E se você já leu algum desses livros que eu mostrei, que eu vou mostrar, vocês comentem aqui embaixo. Falem a opinião de vocês. O que vocês acharam dele. E se vocês também se esquecem das coisas que leem. Comenta aqui embaixo para eu não me sentir só, sério. Outro livro que eu pretendo reler, que é bem curtinho, é esse aqui, que é O Pequeno Príncipe. É bem bonitinho, é uma versão de bolso. E é uma coisa. É muito fofo, sério. Dentro. Ai, meu Deus. Deixa eu mostrar aqui. Tem falando que é os desenhos originais do escritor. Não, é a tradução original de 1952 e as aquarelas, os desenhos, é realmente do autor. É isso. Esse livro aqui é muito bonitinho, sério. E a história do Pequeno Príncipe é muito encantadora. E eu pretendo reler esse livro para refrescar, não esquecer dessa história. E o próximo livro é esse aqui. O Deus que Destrói Sonhos. Sério, eu comprei esse livro pela capa, porque eu achei essa capa muito bonita. É um livro muito bonito. Ó, ele é todo rosa, corte.
Tá vendo? Ó. É muito bonitinho, sério, esse livro. Deixa eu tentar mostrar aqui dentro. Acabou a marca-página. Não sei se tá dando pra vocês verem. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas é um livro, assim, muito bonito. Esse livro é tipo um tapa. É um tapa na cara. Porque que mostra a relação de nós com Deus. Só lembrar de Deus. Só falar com Deus quando precisamos. É tratar de Deus como se ele fosse um gênio. Como se ele fosse, assim, obrigado a nos dar aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. É meio que isso, sabe? É muito interessante. Só que eu preciso reler esse livro, que é pra refrescar mais, sabe? Ele na cabeça, porque faz tempo que eu li esse livro e vai se perdendo, assim, as lembranças, sabe? Sério, eu preciso ler esse livro, preciso reler ele. Urgente, porque, assim, é um livro necessário. E o outro livro é esse aqui, ó. É muito bonitinho, sério. Parece um queijo. Esse livro é uma gracinha. E dentro, eu vou mostrar pra vocês como é que é. Ó. Deixa eu tentar aqui mostrar pra vocês. Ele tá muito grifado esse livro, sério. Eu absorvi tanta coisa desse livro e eu tô tentando ler ele com mais frequência, sabe? Eu já reli ele 2 vezes e eu vou tentar reler ele pela 3ª vez. Esse livro aqui, ele é de autodesenvolvimento. Muitas pessoas podem chamar de autoajuda. Enfim, fiquem à vontade. Mas, assim, é um livro muito interessante, sério. Muito interessante. Ele aborda questões de como nós lidaríamos diante de situações. Por exemplo, de mudança, de incerteza, se a gente se acomoda. Ele meio que dá umas leves cutucadas, assim, sabe? Na nossa mente. Faz a gente refletir bastante sobre diversos assuntos e questões. E nos faz meio que nos comparar sobre quem nós seríamos. Qual personagem que você se identifica, que você tá seguindo assim a linha de raciocínio dele, que você tá agindo como ele. Meio que isso, sabe? É interessante, sério. Esse livro é interessante. E o próximo livro que eu quero reler ele é esse aqui, que é As 5 Passos de Você. Nossa, essa história aqui assim, eu ia falar doce, só que não é uma história doce porque é meio que triste. Meu não, é triste, é bastante triste. E a doença deles, muito complicada. Eu só conheci essa doença através desse livro, o que foi algo assim que explodiu a minha cabeça, sério. E é uma história, assim, que eu sei que é um livro gostosinho, assim, de você ler, sabe? De você, assim, se emocionar junto com os personagens. Então, eu quero muito reler esse livro, As 5 Passos de Você. Eu pretendo muito reler esse livro, As 5 Passos de Você, sério. É muito fofo, sério. Ela, a Estela, ela é... sério, gente, sem palavras pra ela, sério. E tem o filme. E o filme é bem fiel ao livro, tá? Pra quem tem aí essa questão, o filme é fiel ao livro. E, se eu não me engano, tem aqui no YouTube. Eu acho que tem no YouTube o filme disponível. E o próximo livro é esse aqui que eu quero reler, é Coraline. Esse livro aqui de Coraline, ele tá também bastante marcado. Eu grifei ele bastante da última vez que eu li ele. É um livro, assim, bem bonito. É um livro bem bonito. Deixa eu mostrar aqui atrás. Porque o celular não tá querendo focar. Mas é um livro bem bonito. E também é uma leitura, assim, bem fluida, sabe? Principalmente porque eu gosto da escrita de Neil Gaiman. Então, isso facilita muito, sabe? E eu pretendo muito reler esse livro aqui de Coraline. Eu acho assim, eu acredito que a maioria das pessoas já ouviu falar desse livro de Coraline, mas se caso você ainda não ouviu falar desse livro, eu vou trazer alguma resenha ou não sei, vou pensar em alguma coisa para trazer falando sobre esses livros aqui que eu tô falando, tá? E se caso você não conhecer nenhum que eu falei aqui, que eu mostrei, ou se você tem alguma curiosidade para saber mais, comenta aqui embaixo que eu trago falando mais sobre ele e eu me aprofundo mais, tá?
E o próximo livro é esse aqui, A Garota do Lago. Esse livro, ele divide, assim, muitas opiniões. Só que, assim, eu acho que muitas pessoas vai com muita expectativa, vai... Sabe quando aquele livro tá muito famoso e você, nossa, sabe? Eu particularmente não gosto, assim, quando o livro tá super famoso, as pessoas falando assim, eu fico meio com o pé atrás, porque eu não vou mentir, eu crio expectativas. Então, eu acho que a maioria das pessoas fazem isso com esse livro, criam muitas expectativas, aí quando vão ler, se decepcionam. Porque assim, agora eu vou falar o que eu achei desse livro. Eu gostei bastante, sério, não vou mentir. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Porque é um livro que tem uma leitura fluida. Porque, ó, ele é meio grossinho. Só que ele é assim meio grossinho por conta das folhas, que é uma textura bem grossa, sério. É um material, assim, bem bom. Aí deixa, assim, essa aparência de calhamaço, mas na verdade ele não é. Ele tem a quantidade de folhas de um livro normal. Acho que é 200 e poucas, se eu não me engano. 200 e poucas. E você lê ele muito rápido por conta da leitura ser fluida. Eu li esse livro assim, eu lembro que eu fiquei tão empolgada com ele que eu não conseguia largar, porque eu queria saber o que é que ia acontecer. Teve momentos que eu fiquei decepcionada, porque eu estava me afeiçoando a um personagem em específico, só que ele meio que decepcionou muito, então eu fiquei bem chateada. E eu fiquei também bem empolgada, porque eu dei um palpite de quem eu acho que seria o assassino da Becca, porque essa garota aqui, vocês estão percebendo a capa. E eu acho que a maioria das pessoas sabem qual o enredo dessa história, que é uma garota que morre numa pequena cidade, e fica um mistério em torno disso. Mas eu acho que a maioria das pessoas já conhece essa história, já conhece esse livro. Não é à toa que ele tá lá pelo menos estava, né, quando eu comprei ele, na lista dos mais vendidos, né? Então, eu acredito, assim, que a maioria das pessoas conhece ele, sabe dessa história, mas eu dei aqui uma resumida, caso você não saiba, tá bom? É um livro, assim, que instiga bastante. Gostei bastante dele, sério. E é como eu falei, teve pontos, assim, que positivos e teve os pontos negativos, que foi as decepções que eu tive com alguns personagens. E com a Becca também, eu fiquei bastante decepcionada com ela, porque ela poderia ter resolvido muitos problemas conversando, e foi algo que ela não fez. Ela escondeu bastante coisa. E é como eu falei, eu tô aqui só mostrando os livros que eu pretendo reler, que eu quero reler eles. Depois eu faço algum vídeo me aprofundando mais sobre e dando minha opinião de uma forma assim mais aprofundada, mais alongada, sabe? Que é pra esse vídeo aqui não ficar tão extenso, tão longo. Eu quero muito reler esse livro, A Garota do Lago. Os livros que eu pretendo reler, os livros que estão no meu celular, que eu também pretendo reler. Eu acho que eu... É porque eu não fiz... Gente, eu não fiz roteiro, eu simplesmente tô gravando assim, na doidiça mesmo. Mas assim, um que tá no meu celular, que eu quero muito ler, é Matéria Escura. Nossa, eu quero muito reler Matéria Escura. Só que assim, eu não vou estar aqui colocando mais livros fora a esses, porque eu não quero assim me impor, sabe? Do tipo, eu preciso fazer isso, ou, sabe? Eu vou assim pegando aleatoriamente e os que eu quiser, e se eu ler tudo, ok. Se eu não ler também, se eu não reler tudo, sabe? É sobre isso. E esse foi o vídeo. Se você já leu algum desses livros aqui, ó, comenta aqui embaixo e falem a opinião de vocês, se vocês gostaram, se vocês pretendem reler de novo. E se vocês estão relendo algum livro, comentem aqui embaixo e me dê dicas de livro, livros leves, livros de suspense. Deixem dicas aqui, porque eu gosto muito de dicas de livros, sério. Eu fico bastante empolgada. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.